Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que nós agora, dentro do tempo comum, nós vamos retornar, a todo o itinerário dos evangelhos sinóticos. Eu sou apaixonado pelos evangelhos sinóticos, tá bom? E nós vamos agora começar pelo evangelho de Mateus. Durante essa semana, desta terça-feira até a sexta-feira, nós vamos encaminhar versículo por versículo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No sábado, nós vamos ter algo especial, por isso que o Evangelho acaba sendo alterado. E aí, o Evangelho proposto pela nossa igreja para esta terça-feira é essa da 10ª semana do Tempo Comum, é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 13 até o versículo 16, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o foco está dentro da dinâmica do Sermão da Montanha. Jesus está, de fato, agora explicando para o povo a lógica da sua nova aliança. O Sermão da Montanha começa com um grande momento das bem-aventuranças. Nós estamos agora na continuidade desse texto. E você precisa entender que, assim como lá no Antigo Testamento, Moisés sobe até o monte e dali ele pega o decálogo, os 10 mandamentos, que nós costumamos chamar, assim também é como se as bem-aventuranças fossem os 10 mandamentos dentro da ótica mateana, dentro da dinâmica do Evangelho de Mateus. É assim que Mateus realiza a sua teologia. Então o que acontece? Jesus está agora diante dos seus discípulos, Jesus não está mais diante da multidão. Ele começa a dizer: Vós sois o sal da terra. Ora, vamos entender a dinâmica do sal. Em nossa cultura atual, o sal ele serve mais como um tempero, para poder realçar o sabor ou até mesmo dar o sabor para o alimento. Todavia, não é apenas essa a única funcionalidade do sal. Para quem é um pouco mais antigo já sabe muito bem, inclusive a gente vê isso para os peixes, o sal serve como conserva, ele serve para conservar. Além disso, no tempo de Jesus acontecia algo específico, Essa conserva, que era importante de acontecer, ela também era utilizada para a dinâmica dos sacrifícios, para conservar os animais naquele momento, como também, por conseguinte, para poder auxiliar na parte do sacrifício. O sal também era visto nesse sentido. E como se não bastasse, ali em Jerusalém não costumava ter um clima frio, mas pelo menos uma vez ao ano acostumava-se a ter um frio tão grande que chegava a nevar, segundo alguns vão dizer. Então esse sal, como a gente entende as propriedades químicas dos elementos, o sal ele acaba retirando a água do alimento. Então, se eu coloco o sal em locais gelados, acaba descongelando mais facilmente. Quando esse sal descongelava das paredes do templo, que estavam ali com muito gelo, o que acontecia? O sal ficava no chão e era então pisado pelas pessoas. Só que esse sal só era utilizado aí, o sal que era utilizado era o sal que tinha perdido o sabor, que não tinha mais as suas propriedades de conserva, como acontecia com os animais do templo. Então você agora está começando a entender por que foi que Mateus colocou essa ideia de ser pisado. Porque o sal que era utilizado no templo, o sal que existia lá e era muito sal mesmo, quando ele não prestava, ele servia apenas para descongelar as paredes, ficava no chão e o povo pisava para cima e para baixo. Então, é mais ou menos essa mesma dinâmica. Jesus nos convida a ser conserva, a dar sabor, a dar gosto, Porém, se nos tornarmos insossos, assim como acontecia no Templo de Jerusalém, vai ser pisado pelas pessoas. E aí você pode começar a se perguntar: mas José Lucas, o que seria esse sabor que nós precisamos dar? Ora, você lembra que eu falei que nós estamos no contexto das bem-aventuranças? O verdadeiro sabor que o cristão precisa dar é o sabor das bem-aventuranças, que é o sabor de Cristo. Nós precisamos, num mundo tão árido, um mundo tão escasso de evangelho, trazer o sabor do evangelho para as pessoas. Nós precisamos anunciar com nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com a nossa voz, com o nosso cantar, com o nosso servir, anunciar quem é Jesus para as pessoas.
Porque muitas pessoas, amados irmãos e irmãs, estão deixando Cristo de lado, né? E aí depois ele vai começar a dizer que além de ser sal, nós também somos luz do mundo. Mas não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Isso aqui era uma referência a Jerusalém. Jerusalém ficava no alto do monte, né? E aí ele vai inclusive também dizer: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas num candeeiro, para que possa brilhar. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente, né, o batismo nos confere a graça de ser sal e luz, porque a nossa vocação ela é batismal, ela nasce no batismo, ela nasce quando de fato nós agora nos tornamos membros do corpo de Cristo. Mas a gente permite com que o gosto seja perdido, a gente permite com que vasilhas sejam colocadas sobre nós, a vasilha de se conformar com o mundo de hoje em dia, a vasilha de entrar na modinha, a vasilha de não dizer não ao pecado, a vasilha de dizer sim às situações de corrupção, a vasilha quando eu acabo, né, permitindo com que coisas errôneas aconteçam e eu me calo, eu permito me calar. São situações como essas que funcionam como uma vasilha colocada sobre a nossa vocação batismal. Mas é muito interessante o que aparece no último versículo desse evangelho. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e daí louvem ao vosso Pai que está nos céus. Eu acho muito interessante, porque tem gente que tem a síndrome, né? É uma síndrome do cristão mudo, do cristão que se esconde. Essa é uma síndrome ridícula, porque na verdade, amados irmãos e irmãs, Jesus nunca pediu que as nossas boas obras sejam escondidas. Mas não, o que é bom tem que ser mostrado. Então, nós precisamos sim fazer boas obras que os outros vejam, não tem problema disso. Agora, aí tem a grande dinâmica da coisa. Aquele que brilha a verdadeira luz que é Jesus Cristo, quando a nossa ação ela brilha, quando a nossa ação é revelada, quando a nossa ação é conhecida pelas pessoas, as pessoas louvam a Deus e não a nós. Esse é o segredo da coisa. Quando a nossa ação é coerente, o nome de Deus é exaltado e não a mim. Se por acaso as nossas ações estão levando fama para nós e não para Deus, é porque, na verdade, amado irmão e irmã, a gente não está brilhando da modo nós não estamos brilhando de modo coerente, né? Nós estamos brilhando com um brilho egoísta, que pensa em mim, que não ilumina o mundo ao meu redor, mas ilumina apenas a mim, a mim, a mim e a mim. Então que esse evangelho possa gerar em você reflexão nesse dia de hoje e que reflitamos: se eu não tenho sido sal, se eu não tenho sido luz, Deus me convida a retornar. Sejamos sal em todas as situações da nossa vida. Sejamos luz em todas as situações da nossa vida. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que o batismo nos interpela. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Já te adianto, a primeira leitura do próximo domingo já está aqui no canal. Corre e assiste. E amanhã, terça-feira, ao meio-dia, já vai ao ar o Salmo Responsorial também este domingo. Te aguardo aqui, tá bom? Até mais.